3 ficou assim. Página 147, Guilherme. A 3 eu acabei de enviar aí no chat, ó. Revela uma inspiração racionalista do iluminismo. Porque as pessoas começaram a ser mais racionais, a entender os fenômenos, os fatos que ocorriam. Não deixar que a religião, né, continuasse a explicar tudo. Então, eles começaram a ser mais ativos. Tá pedindo agora na próxima, na atividade número 4, para a gente, ó, pesquise neste e em outros capítulos 4 fatos importantes da Revolução Francesa e anote o mês do calendário revolucionário em que eles aconteceram. Vamos lá. Vamos colocar lá um dos, né, dos fatos importantes foi a tomada da Bastilha. Outro, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu vou colocar para vocês aqui, depois vocês voltam no capítulo, vê a data, tá, que ocorreu e a data que seria no calendário revolucionário, tá? Ao que ele iria indicar. Então, vamos colocar lá. Tomada da Bastilha. Lembra que a Bastilha era a prisão. Depois, a declaração. É para escrever isso daí na 4? Isso, na 4. Declaração dos Direitos do Homem Cidadão. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Instauração da República. Depois vocês vão pesquisar a data de cada acontecimento desse e indicar como que ele estaria representado nesse calendário revolucionário. E, por último, vamos colocar o golpe de Napoleão, que é o que nós vamos estudar agora. Pronto, 4 fatores. Tomada da Bastilha, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instauração da República, ficou repúblico ali, República, e golpe de Napoleão. Essa na número 4. Ok? Quando vocês tiverem terminado, manda um ok para a prof, avisa para a gente prosseguir. Camila, ok? Isa, ok? Vamos, gente, pronto? Maico, ok? Iago, ok? Podemos ir na 4, então? Na 5, perdão? Ana Júlia, ok? Eduardo, ok? Guilherme, ok? Conseguiu acompanhar aí, Guilherme Monteiro? Vamos, então, na número 5. A número 5 está perguntando, Napoleão manteve esse calendário revolucionário ou não? Olha lá na página 146, no segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, perdão.
Olha lá, um exemplo disso foi o abandono do calendário revolucionário. O objetivo de propor um novo modelo de organização do tempo sem a influência da igreja. Isso, então não. Ele não manteve esse calendário revolucionário. Ele criou outro, tentando tirar, né, toda a influência da igreja naquele determinado momento. Pessoal, nosso capítulo agora, ele vai ser bem extenso, porque ele tem muita leitura. Mas para a gente já indo nos tópicos das nossas leituras, encontrando as respostas das atividades, eu peço para vocês que vocês deixam a página 163 fácil para a gente ir nela a qualquer momento. É a Eduarda Martinez, Guilherme. Então, abrem a apostila, tá? E deixem a página 163 fácil para a gente já ler a primeira questão aqui sobre o golpe do 18 Brumário e encontrarmos os grupos que apoiaram esse grupo. Prof, tem como você falar um pouco mais alto porque não dá de entender nada? Nós vamos agora iniciar a leitura da 148, certo? Que vai falar sobre o golpe de 18 Brumário. E aí, eu quero que vocês deixem a página 163 fácil aí para abrir quando eu pedir, que nós já vamos fazer a leitura encontrando os grupos que apoiaram esse golpe do 18 Brumário, entendeu? A gente já ir fazendo a leitura e, ao mesmo tempo, encontrando as respostas das atividades, tá? Bom, beleza. Entendi agora. Eu vou iniciar, depois o aluno que se sentir à vontade, tá? Os que não se sentir à vontade, eu peço para ler depois. Mas vamos fazer a leitura, tá? Golpe do 18 Brumário. Nós vamos entender agora o período que foi composto por Napoleão Bonaparte, tá? No capítulo anterior, vimos que Napoleão retornou do Egito e encontrou uma França caótica, em crise política e financeira. Isso desacreditou e enfraqueceu o governo do Diretório. A alta burguesia passou a conspirar para derrubá-lo e desejava um novo comando executivo mais forte. Somando a autoridade militar com a popularidade de suas vitórias, Napoleão era o nome perfeito para a formação de um novo governo. Então, nós já achamos um primeiro grupo que apoiou o golpe de 18 Brumário, que foi exercido por Napoleão Bonaparte. Qual foi aí esse grupo de apoiadores? Vamos, pessoal. Qual foi o grupo aí de apoiadores ao golpe? Mandam no chat a resposta que vocês acham que é correta. Vamos? Muito bem, Isabela, Ana Júlia. Isso aí, Camila. Muito bem. A alta burguesia. Muito bem. Então, já coloquem na página 163, tá? Grupos que apoiaram o golpe do 18 Brumário foi denominado como a alta burguesia. Tá. Quem quer continuar a leitura para a prof? Ana Júlia, na página 163, tá? A resposta. Eu quero ler, prof. Então, vai. Alguns dos apoiadores dessa ideia criaram um jornal em país
com o objetivo de fortalecer a imagem de Napoleão como um grande patriota e estrategista militar, amado pelos soldados que contava e invencível do campo de batalha. O nacionalismo ganhava cada vez mais força na França. Pode continuar? Pode. Os políticos mais atentos do diretório decidiram apoiar esse movimento. Isso deu início a uma articulação entre o general e a alta burguesia. Esse movimento resultou no golpe do 18 Brumário, que provocou o fechamento da Assembleia Nacional e marcou o fim do diretório. O novo governo francês era uma ditadura militar liderada por Napoleão e contava com o apoio da alta burguesia, interessado em manter seu prestígio social, suas riquezas e seus lucros. Esse povo acreditava que poderia controlar Napoleão. Em um primeiro momento, foi organizado o consulado, no qual o poder era dividido pelos cônsules Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e Manuel Giuseppe Sil, não sei o que lá. Cis. Então, vocês viram aqui que no primeiro momento a alta burguesia ela vai apoiar o governo de Napoleão porque ela tinha grande interesse. Por que ela apoia Napoleão? Porque eles acharam que iriam manter o seu prestígio social, suas riquezas e os seus lucros, tá? Esse grupo, eles jamais iriam imaginar que eles não iriam mais continuar dominando Napoleão Bonaparte. Eles pensaram de uma forma: vamos apoiá-lo, vamos continuar com nossos prestígios e vamos dominar. Só que mais à frente nós vamos entender que vai fugir do controle deles. Napoleão, ele era um homem tão ambicioso em querer comandar, né, em querer ter os seus prestígios, querer ficar com o seu nome reconhecido, que ele acabou desrespeitando todas as leis vigentes até no momento. Por isso que fala que foi um governo totalmente militar, uma ditadura militar, tá bom? Então, nós temos aí o primeiro momento, né, do governo de Napoleão. Então, vamos colocar lá na página 163, na resposta da letra B, ó. Etapas do crescimento de poder de Napoleão, desde general até imperador. Então, o primeiro momento que ele foi considerado alguma coisa dentro da França foi quando ele foi considerado um cônsule, né? Então, o primeiro momento, vocês vão colocar lá, o primeiro momento. Vou colocar aqui no chat, tá? Foi considerado cônsul. Então, primeiro momento, primeira etapa do governo de Napoleão, ele foi considerado cônsul, com mais dois, né? Ele, Roger Ducos e Emanuel José. Então, ele já não era sozinho cônsul, né? Então, ele teve um apoio ali de mais dois escolhidos. Vamos agora entender, na página 149, o início. O início da era napoleônica. Vamos lá? Quem quer fazer a leitura agora? Eduarda já leu, já participou. Quem mais? Então vai, Camila. Napoleão governava combinando medidas autoritárias com uma imagem carismática. Para isso, ele se colocava como representante direto do povo, acima de qualquer partido político ou classe social. Em 1800, foi aprovada uma nova Constituição para a França, apesar da divisão em 3 cônsules. A Constituição conferia plenos poderes a Bonaparte, que tornou-se o primeiro cônsul.
Em 1802, Napoleão assumiu o cargo do primeiro cônsul vitálico, podendo até Vitalício? indicar seu sucessor. Vitalício, podendo até indicar seu sucessor. Nesse período, começou a adotar medidas autoritárias para enfraquecer seus opositores, com o fim da liberdade da expressão. Com isso, seus adversários foram perseguidos, as livrarias foram fiscalizadas e a população era constantemente vigiada. Olha só. No primeiro momento, ele se mostrava como um líder totalmente carismático, né? Que estava ali em prol em representar o direito do povo, acima de qualquer partido político ou classe social. No primeiro momento, ele se mostrou um governo para o povo. Eu não estou aqui pensando em defender, né, classe A, classe B. Não, eu estou aqui pelo povo. Era isso que ele passava. Então, no primeiro momento, ele teve um grande apoio, porque todo mundo, né? Vamos ter agora, pela primeira vez na França, alguém que pense no povo. E, num outro momento, ele se mostrou um governo totalmente autoritário. As primeiras medidas autoritárias foi para enfraquecer as pessoas que não o apoiavam, né? Os seus opositores. E ele foi com o fim da liberdade de expressão, ou seja, seus adversários foram perseguidos, livrarias foram confiscadas e a população era a todo momento vigiada. Então, olha só, teve apoio, quando ele teve apoio, as suas ações foram totalmente contrárias daquilo que ele pregava, né? A coroação e a relação de Napoleão com a igreja. Quem quer fazer a leitura do primeiro parágrafo? Vamos. Quem quer participar aí da leitura do primeiro parágrafo? Senão eu vou ter que escolher aqui um nome, né? Vai, Isa, lê para prof. Depois os meninos, hein? Só as meninas que estão lendo? Se aparecer algum barulho aqui, prof, aí eu paro de ler, mas eu vou tentar ler aqui. Tá. A coroação e a relação de Napoleão com a Igreja. O poder de Napoleão aumentou ainda mais em 2 de dezembro de 1804, quando ele se autocoroou imperador dos franceses na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A tradição de séculos era que o Papa coroasse os reis e imperadores ajoelhados à sua frente, mas Napoleão fez diferente. Ele primeiro colocou uma coroa em sua esposa, depois tomou a própria coroa das mãos do Papa Pio VII e colocou-a ele mesmo em sua cabeça. A França voltava a ter um governante absoluto e dessa vez ele não dividia o poder com a Igreja. Entretanto, Napoleão... Só um pouquinho, Isa. Olha só. A tradição, né, dos séculos era que o Papa coroasse os reis e imperadores ajoelhados à frente. Então, os reis, né, os imperadores ajoelhavam à frente do Papa. Isso era tradição na França. E o Papa coroava. Napoleão fez totalmente diferente, né? Ele coroou a sua esposa, não ajoelhou, né? Ele coroou a sua esposa e depois tomou a coroa das mãos do Papa e ele mesmo colocou na sua cabeça. Então, aqui vai começar, então, um conflito dentro da igreja, né? Aquilo que era de tradição, a igreja coroar o rei ou o imperador, as pessoas ajoelhadas, mostrando respeito, né? Ele fez totalmente diferente. Então, aqui nesse momento, pode-se observar que a França, depois de ter passado por toda aquela Revolução Francesa, né, de tentar ganhar direitos, ela estava voltando a ter um direito, um governo totalmente absolutista, absoluto. Pode continuar, Isa. Entretanto, Napoleão soube amenizar possíveis conflitos ao promover e
e a aproximação do governo com a Igreja. A religião católica era uma forma de unificar e estabilizar o país. Por isso ele fez um acordo com Roma para oficializar a religião, mas o fez Olha da lá. sua maneira. Isso. Pode continuar? Ele pode continuar. Reconheceu o catolicismo como a religião da maioria dos franceses, não como a religião oficial do Estado. Além disso, os clérigos continuaram sendo funcionários do Estado, como estabelecido pela Revolução. O Papa tinha apenas o poder de consagrá-los para manter a aparência sacra. Então, ele fez acordos no primeiro momento, né? Quando ele viu que ele mudou totalmente uma tradição da igreja e que esses conflitos poderiam ser maiores, porque a maioria das pessoas dentro da França ainda seguiam o catolicismo, ele coroou, né, o catolicismo, mas não como uma religião oficial, mas como uma religião da maioria dos franceses, e ele fez da sua maneira. E, além disso, os clérigos continuavam sendo funcionários do Estado, assim como tinha sido estabelecido pela Revolução Francesa. Aí aqui embaixo vai mostrar, né, a obra de Napoleão, que foi criada por Jacques Louis David, que era o artista oficial de Napoleão. Mostra o momento da coroação, que ele fez totalmente diferente, né? Página agora 150. A Catedral de Notre Dame. Quem quer começar a leitura? Maicon, inicia para a prof aí. Tá bom. A Catedral de Notre Dame. Em abril de 2019, a Catedral de Notre Dame foi notícia em virtude de um incêndio que destruiu boa parte do teto, parte do roçaces a todo a pináculo. Além de danificar parcialmente sua estrutura, houve uma grande mobilização na França e no mundo para levar fundos para a reconstrução dessa catedral, que é o ícone francês. A construção foi iniciada em 1163, dedicada à Virgem Maria. Notre Dame, em francês, significa Nossa Senhora, e só foi concluída em 1272. Foi um importante centro religioso na França medieval, palco da relação entre o poder absolutista e a Igreja Católica, e, como vemos, local da coroação de Napoleão Bonaparte. Durante o período revolucionário, as poses da Igreja passaram a ser do Estado francês, e os clérigos tornaram-se funcionários públicos. Na era napoleônica, só um pouquinho. Isso foi mantido. Maico, peraí. Grifem aí, pessoal, essa parte, ó. Durante o período revolucionário, as posses, né, tudo que era da igreja, passaram a ser, então, do Estado. Grifem lá. E os clérigos tornaram-se funcionários públicos. Pode continuar, Maicon. Com a intenção de manter o controle sobre a igreja, isso continua até hoje e a catedral é um prédio estatal e público. Por conta disso, a Igreja Católica afirma que a responsabilidade por reformar a catedral era do Estado. Já o Estado alegava que a catedral estava sob responsabilidade da Igreja e, portanto, essa instituição deveria reformá-la. As causas do incêndio ainda não foram definidas, mas algumas pessoas consideram que foi o resultado da falta de manutenção provocada pela disputa entre os estados e igrejas. Então, aqui vai falar que a destruição de boa parte dessa catedral, né, foi uma grande perda para a humanidade, já que esse é um patrimônio histórico e cultural muito importante. Além da catedral, muitos outros patrimônios importantes foram destruídos nas últimas décadas, como o Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Foi um exemplo.
pegou fogo também por falta de manutenção, né, gente? Discuta essa questão com os colegas e pensem em ações que possam ser tomadas para proteger e preservar os patrimônios mundiais. Vocês viram aqui que a culpa, né, do incêndio dessa Catedral de Notre Dame, que significa Nossa Senhora, ficou, num determinado momento, sendo voltado críticas que a igreja era responsável e a igreja jogava a culpa no Estado, que o Estado era responsável. O que vocês acham que poderia ser feito para se cuidar desses patrimônios mundiais hoje? O que vocês acham que deveria ser feito? Sei lá. Eu acho que eles já deveriam ter, tipo, um preparo antes, tipo, para caso acontecesse alguma coisa desse tipo, eles já ter um preparo. E Nós sabemos que quando se trata de questões públicas, a manutenção, igual a Isa colocou aí, a manutenção, né, é um fator coerente, né, desses cuidados para manter esse patrimônio. E a gente sabe que às vezes o Estado ele não consegue, né? Porque nós somos um Estado que sofremos com muita corrupção. Então, os dinheiro, verbas que seriam destinadas, né, em prol da manutenção desses patrimônios públicos acabam sendo desviados, né? Às vezes seria importante passar esses patrimônio público para o órgão privado, né? Ou seja, uma empresa privada a cuidar, né? Pagar para o Estado, enfim. E evitar a corrupção e o dinheiro mesmo chegar, né? A esses patrimônios. E a manutenção, igual colocar aqui, né? A manutenção. Mas se as verbas não chegam, né? A manutenção não existe. Isso, protejão, resguardar com vigilâncias. Isso aí. Agora nós vamos na 151, falar sobre o Código Napoleônico. Então, nós já vimos que ele não era nada carismático, assim como ele se dizia, né? Começou a sofrer algumas rupturas com a igreja desde o momento da sua coroação, depois, né, de algumas atribuições que ficavam falando que era de parte da igreja, a igreja jogava para o Estado. Então, o início do governo de Napoleão foi um pouco já conflituoso. Página 151, eu vou ler o primeiro parágrafo e aí eu quero que os outros já continuem. Horas? O professor que nós Tiago disse entramos- daqui 10 minutos vai ter aula de matemática, professora, já? Tá, só vamos então deixar aqui para vocês fazerem as leituras para a gente terminar esse capítulo, tá bom? Beleza. Ó, na página 151, então vai falar desses códigos civil, que foi para garantir esse direito, né, e definiu a propriedade como direito, e o Estado poderia confiscar bens do cidadão sem indenizá-los pelo prejuízo. Então, foi essa questão do Código Napoleônico. Então, vocês vão fazer a leitura desta página. Depois, vai falar sobre as guerras napoleônicas, tá? Os primeiros conflitos armados gerados nesse período. E aí, nós temos aqui na página 153, para a gente fazer um diálogo com as fontes sobre o bloqueio continental, que foi uma solução encontrada por Napoleão de enfraquecer economicamente o Reino Unido, né, já dominado a maior parte do continente europeu. A França proibiu que todo e qualquer país da Europa estabelecesse comércio com o Reino Unido, com a Inglaterra. Foi o chamado bloqueio continental. E aí vai vir as atividades da página 155 para vocês fazerem no caderno. No caderno. E vão me mandando foto, tá, gente? Com a realização dessas atividades. Então, as leituras Que da atividade, página professora? da 155, tá? É para fazer no caderno? Isso, para a próxima aula. Tá.
Ok? Então, Só essa? Da 155? E é pra Isso. terminar a da 163 ou não? Não, deixa que a gente vai terminando junto, tá? Beleza. Tá. Beijo, gente. Tchau, beijo. Tchau.